Porque quando um time brasileiro vai atrás, eu posso te garantir que tem alguém, que pode ser um empresário, pode ser só um X9, alguém vai lá em outro time brasileiro e fala, ó, tá, o time tá atrás, vai lá. Tem mais um indício. Salve, salve, família vascaína! Bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Aquela ansiedade de leve, hoje dia 14, o jogo do Vasco é só no dia 17, domingão, às 4 horas, mas a cabeça do Thiagão já tá lá pensando, família, e o que o Diniz vai aprontar nesse jogo? Sem o João Vitor, que já tá rumo aí pra Rússia, vai pra Rússia, o Hugo Moura na zaga, deve ser, né, porque foi isso que ele fez contra o CSA, ou não? Fez porque era, né, o CSA, encarando um time mais de nível, ele vai com o Maurício Lemos. É a dúvida. Ou joga o Hugo Moura ali na zaga, cabeça de área com Jair, Tietê. Qualidade? Tem, mas sem pegada, né, família? Barros? Será? Barros que em algumas oportunidades, eu estava pesquisando aqui, chegou a jogar de primeiro lá no América. Ai, a gente tem que ganhar de qualquer jeito isso aí, cara. Mas isso é papo, né, pro sabadão, pré-jogo no domingo. Nesse vídeo tem muita resenha, família. A gente tem aqui o nome do time que está tentando aí a contratação do Matheus Carvalho. Mais informações aqui, sabe, sobre quem? Jonathan Ikoné. É isso mesmo. E nesse sentido, família, do Matheus Carvalho podendo sair. E o Sforza, que, né, o Vasco não conta mais. Cara, surgiu um nome aqui que eu vou te falar bem aleatório, hein? Mas sei lá, de repente pode estar pintando no nosso Vascão. O Admar Lopes, inclusive, já está negociando com esse nome, família vascaína. Vamos falar aqui também sobre o Ryan. É isso mesmo. Será que esse papo aí é verdade? Que um clube da Arábia já se acertou com o Ryan e agora é com o Vasco? É papo de muito dinheiro, a maior venda da história. Será, família vascaína? E além disso, estava esquecendo aqui, até preparei o corte, olha só, vou esquecer. Um canal de um jornalista santista levantando a possibilidade de um chapéu no Vasco. Entende, Thiagão? Carlos Cuesta. Segundo ele, né? Não sei se você está acompanhando essa resenha, o Sampaoli, né, pode assumir lá o comando do Santos e pediu 7 jogadores. E aí ele ficou, poxa, caraca, o Vasco tá tentando essa contratação e a gente sabe que quando um time brasileiro tá negociando, vem outro empresário, né, fazer aquele famoso leilão. E lá atrás, né, quando o Sampaoli era treinador do Santos, ele pediu a contratação do Carlos Cuesta. Lá em 2019, 20, alguma coisa. Eu vou te passar essa resenha aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso também. Então chega aí que tem muita resenha nessa quinta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vai mandar hoje? Vai comprar uma camisa do Vascão? Porque o Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics. É isso mesmo, família. Todos os links vão estar aqui da camisa branca, preta, azul, laranja, entre outras. Comprando no nosso link, tem que ser no nosso link que você vai estar fortalecendo o Thiagão, o canal Vasco em Família. Deu um branco aqui que eu tô gravando esse vídeo na madrugada. É na madrugada. É isso, Vasco. Eu tenho que ganhar domingo, pelo amor de Deus. Vamos seguir a nossa resenha, família vascaína, com essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Tá aí, ó. O nome do time, família, é Maccabi Haifa. Eu acho que é assim. Demonstrou interesse em Matheus Carvalho. A expectativa é de que o clube israelense faça uma proposta que gira em torno de 2 milhões de euros, 12 milhões e 600 mil reais. O Cruz Maltino manteria um percentual de uma futura venda do volante de 23 anos. Tá aí, né? A gente comentou um pouco sobre essa situação em um vídeo, né, de ontem e até fiz aqui um questionamento com vocês, né? Se vocês enxergam o Matheus Carvalho tendo sequência no Vasco. Eu acho que em 2024 ele foi bem sim, né? Ajudou, foi titular na maioria dos jogos, mostrou qualidade, chegou até a fazer alguns gols, né? Com a perna canhota.
lançamento e tudo mais, um poder de recuperação, mas teve uma queda, né? Muito grande esse ano. Claro, é difícil assim, um jogador que não tem uma sequência, são poucas oportunidades, entrando no decorrer dos jogos. Eu não estou falando que é uma situação fácil, né? Não, mas o jogador tem que saber aproveitar, né, cada oportunidade para ele continuar tendo sequência. Eu acho que a resenha é essa, né, família? Então ele, Paulinho, por exemplo, o Jair foi muito bem, né, contra o CSA. Eu acho que ele coloca essa dúvida aí na cabeça do Diniz em relação a jogar ali no meio campo. Agora, Matheus Carvalho e Paulinho esse ano não bota dúvida na cabeça de ninguém. A realidade é essa. Então sim, eu sou a favor aqui da venda. O Vasco, se eu não me engano, pagou 2 milhões por 90% do passe do jogador, né, quando o Vasco comprou do Náutico, né? Então sou a favor da venda, o Vasco ainda fica com um percentual e é um jogador que, assim, não vai fazer muita falta, né? Infelizmente, tá? Falo isso aqui, muito triste, porque, como eu disse, foi um jogador que contribuiu em 24, mas esse ano não foi nada bem. Então é mais um recurso que tá, né, pode entrar aí e ajudar o Vasco, né, a pagar os salários ou também a contratar um outro jogador que possa contribuir com a nossa permanência para a gente caminhar aí na Copa do Brasil. Vamos entrar no assunto mercado da bola, porque tá aqui, família. Alguns dias atrás, né, foi noticiado, e até acho que foi pelo canal Na Torcida Vascaínos, né, que o Vasco teria interesse no Jonathan Iconé. E aí veio uma outra página, né, que cobre o Botafogo, de um jornalista botafoguense, dizendo também que o Botafogo tinha interesse nesse atleta. Então tá aqui, ó. Vamos te atualizar sobre Jonathan Iconé. Vasco avança por Jonathan Iconé. Apuramos que o Vasco deu um passo importante para contratar o atacante Jonathan Iconé, da Fiorentina. Inclusive, o clube italiano não irá dificultar a saída do jogador. Vale ressaltar que os valores para contratar Iconé já estão sendo discutidos entre os clubes. O atacante chegaria em definitivo, com um contrato de 2 anos e a opção de renovação por mais 1 ano. A missão de Admar Lopes é convencer o francês a aceitar um acordo salarial proposto pelo Vasco, tendo em vista que o jogador tem vencimentos acima dos padrões do futebol brasileiro. Tá aí, né, família? Né, já trocamos uma ideia aqui sobre esse jogador, atacante de lado, né? Todos os vídeos que eu vi jogando aberto aqui pelo lado direito, onde hoje joga o Ryan, e, claro, também, né, dando tudo certo aí o Andrés Gomes. Atualmente, nessa temporada que passou, ele estava jogando no Como, que é um time também da Itália, estava disputando a Série A, inclusive o treinador lá é o Fábregas, e agora está retornando de empréstimo, e aí parece que a Fiorentina não quer contar com esse atleta, e o Admar já trabalhou com ele, se eu não me engano, no Lille da França. É muito difícil assim, né, você avaliar um jogador pelos lances, né, o famoso DVD. Muito difícil, né, porque mostra ter recurso, ter habilidade, é bom no 1 contra 1, mas aí chega na hora do vamos ver, a família, não é isso tudo, né? Mas assim, é um cara que joga num futebol de alto nível, tem uma boa idade, né? Eu sei que você pode falar, poxa, Thiago, mas é um time pequeno lá da Itália, tudo mais. Eu sei, família, mas, poxa, é um futebol que tem recurso, né? Tem qualidade, não é tipo, sei lá, qualquer liga aí fraca, né? O futebol italiano já passou pelo futebol francês, e eu acho que um ponto importante, porque, né, a gente vê muito vascaíno elogiar o trabalho de scouts do Botafogo, e se for verdade, né, o Botafogo também está interessado nesse jogador, né? Parte financeira, com certeza, o Botafogo é mais atrativo nesse momento, mas de repente, né, como eu disse, como o Admar trabalhou com esse atleta, ele possa estar chegando aí no Vascão. Então, assim, poxa, eu espero, né, cara, que o Vasco consiga aí contratar vários jogadores para ter opção, jogadores de alto nível, jogadores que possam se adaptar, né, porque a gente entende, a gente sonha, né, claro, em ter uma sequência, caminhar na Copa do Brasil e, claro, mandar bem no Campeonato Brasileiro. E isso passa também por rodar o elenco, né? Porque se o Diniz ficar nessa pegada de botar todo mundo para jogar o Copa do Brasil em Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o nosso elenco tem uma limitação. Até o caso do Nuno tá sentindo demais essa parada. Eu acho que vai ser fundamental aí essa semana para o Nuno voltar a performar. Digo, na última partida, sentiu demais. O Nuno, na minha visão, poderia ter saído no intervalo. Não porque ele é fraco tecnicamente, é porque não tá bem fisicamente. Então essa parada vai ser importante. Então é isso, tendo opções, né, o Diniz pode, né, 15 minutos, vou sacar, ou rodar o elenco numa determinada, né, partida. Claro, algumas peças, não dá para entrar com o time misto, que a gente não tá podendo, né, família vascaína. Mas é isso, vamos aguardar como é que vai ficar essa situação. Tem aqui mais um nome agora de um volante. Assim, acho que faz sentido, como eu disse aqui, você pode perder o Matheus Carvalho,
o Sforza você não conta, por que não buscar um primeiro volante? Tá na tela. Vasco busca volante camaronês. Vasco busca a contratação do volante camaronês Jean Onaná, do Besiktas. O jogador de 25 anos pode chegar por empréstimo de 1 ano. Admar tem conversas em andamento e tenta a chegada do atleta a custo zero, com o Vasco assumindo somente os vencimentos mensais de Onaná. Família, antes de falar com vocês o que eu vi desse jogador, consegui assistir alguns vídeos. Vamos lá, ó. Isso aqui me chamou a atenção. 25 anos, uma idade muito boa, né? A gente precisa de jogadores com saúde. 1,89 m e ele é um primeiro volante. Então, é um cara alto, pode nos ajudar nessa questão de bola aérea e nesse chutão, né? Que é importante. Pô, fechou que falava muito isso, né? Na época de 2019, ele trouxe o Richard, né? Que tá jogando no Internacional agora, e colocou o Richard de primeiro volante porque era um cara alto, né, ajudava nessa bola, nesse chutão, para brigar ali pela primeira bola, né, o Jean Onaná pode ser importante nesse sentido, família vascaína. Vamos lá, ó, clubes na carreira, Leixões, né, em Portugal, passou por um clube aqui, claro, no país dele, que é Camarões, chegou ao Lille, passou por um time aqui da Bélgica, Bordeaux, Lens, Besiktas, onde foi comprado, né? Foi emprestado ao Olympique de Marseille, volta ao Besiktas, emprestado para o Gênova e agora volta novamente ao Besiktas, e o Vasco está tentando aí um novo empréstimo. Ele tem contrato até junho de 2027. Né? A gente vai destacar aqui agora, vou colocar na tela para vocês, as ligas que ele mais jogou, né, família? 58 jogos na Liga Francesa, 28 na primeira divisão da Bélgica, e na Liga Italiana ele jogou somente 9 jogos, né? É um cara que toma bastante cartão, né? A função, né? Primeiro volante acaba marcando, né? Chegando ali mais firme nos jogadores, nos adversários, né? Tendo um embate ali, é assim mesmo, né? 142 partidas na carreira, 7 gols e 5 assistências. Como eu disse, 29 cartões. Tá aqui, tô mostrando para vocês, né? A posição que ele mais joga, e é isso. É um primeiro volante, família. E assim, mostrar aqui só essa última temporada dele, né? Como eu mostrei para vocês, pouquíssimos jogos, jogou apenas 9 vezes pelo Gênova da Itália e somente 2 como titular. O restante aqui, as 7 partidas, entrando no decorrer dos jogos. Mas ó, ele encarou aqui a Juventus, jogou também um pouco ali contra a Inter de Milão, pegou a Udinese, Napoli ele não estava no plantel, jogou contra o Atalanta, que é um outro time muito bom, é o que eu tô falando. É importante também assim, o jogador chegar de ligas que são competitivas. Tava assistindo aqui vários vídeos desse jogador, e é aquele cara, interessante que todos os lances, claro, tem algumas chegadas à frente, né, ele aparecendo como elemento surpresa, mas a grande parte dos lances é ele desarmando, com muita força, com muita pegada, né? O cara alto, tem corpo, protege, ganha as divididas. Então, assim, repito, é muito difícil você avaliar um jogador vendo esses lances. Mas o perfil, né? O cara forte, jovem, cara, o Vasco precisa, né? De repente, nem para ser titular, família. Eu sei que o ideal é chegar jogadores, né, que possam somar no primeiro momento, já no time titular, eu sei disso. Mas a gente vê a nossa fragilidade física durante o segundo tempo, então a chegada de jogadores, né, com esse perfil de força, de velocidade, claro, o Diniz utilizando, isso é importante também, né, e claro, o jogador tem que ser bom, não adianta também, né, matar a planta e vamos reclamar com o Diniz. É interessante. E é aquilo que a gente vem falando, né? A gente tem que acreditar no trabalho do Admar. Me parece que é o cara que está tomando a frente, que está indicando os nomes. Assim como o Paulo Brax conseguiu acertar bastante, né? Na segunda janela, a gente espera que o Admar, no final do ano, a gente possa estar aqui exaltando o trabalho do português Admar Lopes, família vascaína. Mas me conta aí o que você acha desse atleta. E aí, para finalizar o assunto mercado da bola, deixa eu trazer aqui o jornalista do canal Eu Vim de Santos levantando uma possibilidade de um chapéu. É isso mesmo, Carlos Cuesta. Olha só. Aí eu comecei a pesquisar a situação do Cuesta. E descobri, porque eu realmente não sabia, que o Vasco está atrás dele há alguns dias. Se você joga Cuesta Vasco aí, o Cuesta, o Carlos Cuesta, não o Cuesta que vocês provavelmente já conhecem, mais tradicional aqui no futebol brasileiro. Se você joga Vasco Cuesta, você vai achar várias negociações, inclusive uma notícia do AS da Colômbia, o Jornal da Colômbia, publicada na terça-feira pela manhã, de que o Galatasaray recusou uma proposta de 8 milhões de euros do Vasco.
E essa parte do Vasco ir atrás do Cuesta me chamou muita atenção porque recentemente tivemos outros jogadores que tanto o Vasco quanto o Santos quiseram, tentaram. E também porque quando um time brasileiro vai atrás, eu posso te garantir que tem alguém que pode ser um empresário, pode ser só um X9. Alguém vai lá em outro time brasileiro e fala, ó, tá, o time tá atrás, vai lá. Tem mais um indício. E aí, eu lembrei também que o Santos, por mais que tenha mantido o Kleber Xavier nessa semana, ouviu do Sampaoli que para ele treinar o time precisava de zagueiro. Reforços. E aí eu fui pesquisando e fui parar num texto de 1º de agosto, só que de 2020, quando o Sampaoli não estava mais no Santos, inclusive estava no Atlético Mineiro. E esse texto do UOL, esse texto se chama O Olhar Sampaoli Acerta Tudo. Eu não sei porque eu fiz essa pausa. É O Olhar Sampaoli Acerta Tudo. 7 indicações do argentino que não vingaram. E aí tem lá embaixo são vários nomes. Tem o Uribe, que não vingou no Santos, e tem o Felipe Aguilar. E o texto do Felipe Aguilar diz o seguinte: inicialmente, Sampaoli queria Carlos Cuesta. No entanto, não houve acordo entre Santos e Atlético Nacional da Colômbia. Então o plano B foi o Felipe Aguilar, que também estava no Atlético Nacional. Então o São Paulo em algum momento indicou ao Santos o Cuesta. Que assim, 8 milhões de euros não é barato, mas não é a coisa mais cara do mundo. Por mais ter sido recusada essa proposta, né? O Cuesta foi vendido pelo Atlético Nacional exatamente naquele meio de 2020, perdão, no meio de 2019, quando o São Paulo estava aqui no Santos, para o Genk da Bélgica. E no começo desse ano foi vendido ao Galatasaray. Fica aqui, né, depois dessa, entre aspas, investigação, minha sugestão, meu boatão de quem pode ser o zagueiro misterioso. Nesse momento, me parece que é mais um rumor, mas como ele foi levantando ali algumas possibilidades, como por exemplo, né, a do Sampaoli, que é bem provável que o Sampaoli vai ser treinador do Santos, e eu estava vendo em algum lugar que ele pediu, né, 7 reforços. E ele já indicou um tempo atrás aí o Carlos Cuesta, e o Galatasaray não vai, né, utilizar o jogador, inclusive o Vasco já acertou, né? Então seria realmente um chapéu. Assim como recentemente, né, o Flucê deu no São Paulo que estava tudo certo com o Igor Rabelo e conseguiu dar um chapéu. Me parece que esse zagueiro está acertando aí com o Flucê. E assim, cara, o Santos acaba tendo, né, não sei se o Carlos Cuesta tem esse olhar em relação ao Sampaoli. Neymar também, né, não deixa de ser uma figura importante para trazer jogadores. Quero jogar com o Neymar, um grande, né, jogador. Mas, né, o fato também, de repente, do Ares, né, assim como falou com o Andrés Gomes, e pode também falar com o Carlos Cuesta, não, vai para lá, o Diniz vai acrescentar no seu jogo, você vai continuar na seleção e futuramente vai voltar aqui para o futebol europeu. Tem que pesar também, espero que possa pesar, né, porque o Vasco já está negociando aí há algum tempo com o jogador. Também, família, pode não ser nada, né? Pode não ser nada. Agora, é um time também, um adversário nosso que com certeza está buscando, né, um zagueiro, pela dificuldade também que vem vivendo, e me parece que o Zé Ivaldo vai ser vendido. Ele pertence ao Cruzeiro, né, e o Cruzeiro me parece que recebeu uma proposta, então o Santos tem que ir no mercado e contratar um zagueiro. Então eu fico aqui, poxa, é difícil, né, falar isso, mas claro que eu espero que o Vasco acerte com esse jogador, mas a gente fica na dúvida, né? Eu não conheço o Carlos Cuesta para bater na mesa e dizer ele vai ajudar, né? A gente fica, claro, na torcida. E aí, família, finalizo aqui o nosso vídeo. Primeiro, né, com essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco pretende ampliar o contrato de Ryan e aumentar a multa rescisória, hoje fixada em 40 milhões de euros. E aí, me parece que a galera, né, eu vi em alguns canais e fui pesquisar, o perfil que levantou essa possibilidade no X é de um jornalista de fora, né, pelo menos é o que está lá, jornalista, mas o perfil não é tão grande, não é tão grande. Então, assim, não sei, né, se de fato isso é uma verdade. Mas tá aí, ó. O Al Ahly chegou a um acordo verbal com o jogador do Vasco da Gama, Ryan. A expectativa do clube saudita, cortou um pouco aqui, é ter o ponta, né, direita brasileiro de 19 anos. Por cerca, família, ele coloca aqui de 25 a 30 milhões de euros. Então, né, seria a maior venda do Vasco. Se a gente pegar 30 milhões de euros, né, dá aí 190 milhões. Eu estava vendo um corte do Chiliquento Dias,
E ele tava esculachando, né? Ele, vocês acreditam em tudo, não é isso, não é aquilo, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que, né? Tava esculachando a galera que traz esse tipo de informação. Mas é o que eu falo com vocês, família. Pode ser uma fake news? Pode. Mas também pode ser verdade. Por quê? Alguma loucura? Um time da Arábia Saudita olhar pro Ryan hoje? Não é, pô. Não é. Um jogador jovem. Eles estão buscando esse perfil aí. Quantos jogadores jovens tem lá? Né? Eles levaram aí o do Corinthians, cara. Esqueci o nome dele. Pô, esqueci mesmo, cara. Um que tá lá no Al-Nassr, né? Poxa, jogava aí no Corinthians. Aí o Marcos Leonardo. Entre outros aí jogadores que estão indo lá pra Arábia Saudita. Então, assim, é total sentido, porque é um jogador que está jogando muita bola, sempre teve destaque nas categorias de base, né, seleção e clube, e agora está em alto nível, está jogando, né, muito bem. Então, claro que chama a atenção. Agora é aquilo, né, que a gente vem conversando. Claro que é muito dinheiro, eu prefiro vender pela multa, né, que seria aí passando da casa dos 200 milhões, mas qualquer acordo que o Vasco e o Ryan, né, estão observando aí, estão, né, analisando, espero que possa ser para a próxima temporada, né? Que ele possa finalizar essa temporada no nosso Vascão. Repito, para o Thiagão, nesse momento, não é Coutinho, não é Verratti, não é Nuno. O principal jogador no ataque do Vasco se chama Ryan. Fui!